Muito bem, fofas. Negócio é o seguinte, gráfico do Bitcoin, então. Vamos compartilhar aqui a janela, tá? E nós temos aqui o nosso canhão de luz posicionado, então, para aquilo que eu chamo de alta infinita. Negócio é o seguinte, o Bitcoin teve, então, 4 dias aí, praticamente, de queda, né? Tá tentando se segurar acima dessa região, dessa linha de tendência de alta aqui. É bem possível que ele consiga se manter acima dessa região. Nós estamos voltando para a metade da região que está acumulando Bitcoin. Então, pode ser que daqui deste ponto ele consiga, de fato, trazer o Bitcoin acima novamente. Vamos ver se vai ser essa condição, né? Só que lembrando que sempre quando o BTC sai de um caixote, nós estamos em tendência de baixa, e isso é um pouco perigoso. Sempre quando saímos do caixote para um lado, o preço tenderá a sair para um lado e ir para o outro, né? Então ele vai para um lado e vem para o outro. Vamos ver se ele realmente consegue aguentar o preço nessa região onde ele está se suportando aqui. Por enquanto ainda está tranquilo, ainda não perdeu esse fundo anterior aqui. Se perder esse fundo anterior aqui é um grande problema, porque pela quarta vez ele testaria essa região aqui de baixo, ó, essa resistência, esse suporte, na verdade, e validaria, né, aquela análise que eu comentei com vocês de Wyckoff, de fase de distribuição, redistribuição, né, e acumulação, tá? Então nós temos como se fosse um grande ombro, cabeça a ombro, gigantesco, e nós atualmente estamos sofrendo a principal resistência a essa região aqui, dos 42 mil dólares por unidade, tá? Então, conforme eu já expliquei para vocês, o preço do Bitcoin está tentando fazer esse padrão de Wyckoff, está tentando derrubar o preço, está tentando fazer com que o preço caia mais, beleza? Seria mais ou menos isso aqui, tá? Acumulação, reacumulação, o mercado sobe, distribuição, começa a fase de distribuição e redistribuição, o mercado cai, tá? Então, quando ele tem a redistribuição e a distribuição, nós temos geralmente uma segunda pernada de baixa. Vamos ver se ele vai validar justamente esse padrão de Wyckoff, né? Esse padrão desenhado de Wyckoff, que acho que surgiu em 1913, se eu não me engano, ou 1923, uma coisa assim, que Wyckoff trouxe essas teorias dos mercados voláteis, né? Então, isso existem há centenas de anos e o mercado sempre repete esses mesmos padrões, porque são padrões estruturados até mesmo por robôs de alta frequência, os HFTs, que são responsáveis pela movimentação dos criptoativos também, dos ativos de investimento, tá? Tanto bolsa de valores quanto agora mercado de criptomoedas. Então, eles fazem sempre essa análise e basicamente nós temos aí sim uma chance, né? Existe uma possibilidade do Bitcoin vir buscar os 25, 23 mil, mas isso não seria muito positivo, porque a gente entraria numa tendência de baixa de longo prazo. Então, no gráfico semanal, a gente já está em tendência de baixa, no gráfico diário, nós já estamos em tendência de baixa, conforme mostrei para vocês ontem no Super Trend. Deixa eu tirar essas médias inúteis aqui. A gente deixa aqui, ó, tendência de baixa permanece ainda, né? Haverá um momento em que o preço ele vai conseguir se lateralizar e romper essa região aqui, que é a média de 8, ou que corresponde o topo anterior, ultrapassar o topo anterior aqui, romper com bastante distância, voltar a testar ele como principal suporte e o preço continuar subindo. Então a gente tem que aguardar de fato encerrar essa fase acumulativa, que está uma verdadeira água de salsicha, tá? Por enquanto, ainda no gráfico de 4 horas, está tentando retomar a tendência de alta ainda, tá, pessoal? Então a gente pode sim ter uma pernadinha de alta a partir dos 37.800, se o mercado de fato não validar essa continuação da queda, tá? Por enquanto a gente está em tendência de baixa no curto e médio prazo.
Não no longo prazo. No longo prazo ainda permanece em alta infinita. Se você for ver o mensal aqui, ele perderia ou entraria, né, na tendência de inverno se ele perder de fato esse fundo aqui. Eu espero que esse mês ele não perca esse fundo anterior aqui, tá? Então ele não pode perder a região dos 29 mil, desde que o preço consiga se manter acima dessa região, tá tranquilo, tá salvo. Beleza? Abaixo disso, ele realmente entraria na possibilidade de iniciar um inverno cripto aí antecipado, tá? Então, vamos ficar ligado que o ideal seria o Bitcoin sustentar nessa região se tornar o suporte mais forte mesmo e continuar subindo daqui para frente, tá? Suporte mais forte. Certo? E a O3? E a O3, desde que a gente falou da O3? A O3 segue em alta infinita, né? Na verdade, a O3 está começando o seu ciclo de alta agora. Ela tem uma estrutura de alta de longo prazo, por quê? Porque o mecanismo da O3 de travamento de sistemas anti-baleia, de impossibilitar o saque da galera e o desespero de venda de qualquer coisa no ativo e ter esse sistema de mineração dentro do próprio farming. Então, dentro do farming, quando você faz o farming, tá? Eu até queria explicar uma coisa para vocês que eu acabei esquecendo de explicar no vídeo original sobre a O3 Swap que eu não comentei. O stake token para ganhar O3, os únicos que travam mesmo o stake é o LP Ethereum e o O3, se eu não me engano, tá? Então esse aqui, se você coloca dinheiro aqui dentro, ele fica travado e ele só vai ser possível sacar em agosto. Ou seja, 2 meses apenas de stake. Tá ótimo, tá? Visto que alguns protocolos, como a SNX, a Synthetix, deram muita renda para quem fez hold de 1 ano de SNX, porque para fazer stake na Synthetix Network Token, na época, era necessário aguardar 1 ano para fazer o stake. Só que quando ela foi listada para fazer stake, ela valia tipo centavos, tá? Ela valia tipo 20 centavos, 30 centavos. Então, quando aconteceu o stake, 1 ano após o stake dela, ela passou a valer mais de $20, tá? 24, 26 dólares, tá? Então, quem fez stake obrigatório na SNX acabou enriquecendo, porque o cara comprou a 28 centavos, 26 centavos, fez o hold e o stake, e o negócio disparou, né? Então, não quer dizer que travar o stake é um problema por si só. Às vezes é a solução, principalmente para controlar a ansiedade dos animais de seios, né, os mamíferos, que ficam especulando o ativo a todo momento. Tá? Então, a estrutura de alta da SNX também continua sendo, mesmo com essas quedas, né, mesmo com essa correção muito forte que nós tivemos aí, e a SNX acompanhou a correção do Bitcoin com muito mais intensidade, aquela história, né? Bitcoin corrige 10, 20%, altcoins derretem 50, 80%. Então, isso vai acontecer com os melhores projetos, mesmo com a SNX. Tá? E essa volatilidade no mercado é justamente o que permite você conseguir se reposicionar bem em excelentes projetos. Por exemplo, a Synthetix é um dos melhores projetos de DeFi que eu conheço. É um dos projetos mais sérios, um dos projetos mais antigos e um dos projetos mais revolucionários também, onde são estruturados sintéticos de ativos tanto do próprio mercado cripto, como sintéticos de ativos do mundo real, como, por exemplo, o índice da bolsa japonesa, por exemplo. Você pode especular sobre o índice da bolsa japonesa dentro da Synthetix Network. Ela que pode trazer negociações através de mecanismos como a Chainlink, a Dgraph, que dão suprimento de informações de dados do mundo real para dentro da blockchain, e no caso da Dgraph, entre diferentes blockchains para trazer dados de tokens e poder permitir a criação desses sintéticos que são ativos ou que são tokens de outros ativos, tá? Então, são representativos, né? Então, esse é um dos melhores projetos existentes e ele tá caindo bem, deixa ele cair mais, tá? Deixa que o mercado, que a dominância do Bitcoin volte a subir e as altcoins continuem derretendo para dar essa possibilidade.
Porque até fevereiro desse ano você tinha que pagar $26 para ter uma SNX. Agora você já consegue comprar por $8, né? Ainda não é tão bom quanto era no passado, quando tinha $4 e centavos, né? Mas está muito bom para um projeto bem interessante, projeto bem fundamentado. A SNX está bem. Então a SNX ela tinha um sistema de stake, de trava de stake de 1 ano. E quem acabou fazendo stake nela acabou ganhando muito dinheiro e fazendo muito dinheiro, tá? Ganhando não, fazendo, porque a pessoa aqui no mercado a gente não ganha, a gente estuda para se posicionar em ativos bem fundamentados e esses ativos bem fundamentados possivelmente poder nos dar altas rentabilidades e bastante lucro, tá? Muito bem, então nós estamos aqui no stake da O3, tá? As outras farms, tipo a farm da WBNB, a XVS, a Alto, a Cake, a Panther, qual é a vantagem dessas em relação à O3 aqui? A da O3 ela fica travada 2 meses, tá? A da Alto aqui, por exemplo, você pode fazer o stake hoje e pode fazer um unstake ou tirar do stake a qualquer momento. A mesma coisa nessas aqui, tá? Então dá para usar a Panther para fazer stake, dá para usar a Cake para fazer stake, e a vantagem delas é que você pode sacar a qualquer momento, certo? Você pode tirar o investimento a qualquer momento. Essa é a diferença dessas pools, da Icing Sugar Mining Pool, né, para O3. E a O3 ela tem um sistema de mineração dentro do, praticamente um farming do farm, né? Eu chamo de mineração dentro do farm, que é o seguinte: por que a O3 ela tem a expectativa de continuar subindo? Porque independente de qual stake você faça aqui, se você faz stake na Alto, se você faz stake na O3, se você faz stake na WBNB, você vai recebendo stake e o stake que você vai recebendo, ele é travado. Ele fica travado e você não tem acesso a utilizar ele. Então nós temos dois tipos de O3. Nós temos o token O3 limpo e o O3 travado. O limpo seria aquele que você comprou, aquele que já está destravado, tá? Se você trocar, por exemplo, BNB por O3 lá na PancakeSwap, você vai conseguir comprar tokens O3 que você pode usar livremente e eles vão aparecer aqui em Available, tá? Os únicos que são travados são aqueles que você recebe como recompensa por você prover liquidez para o próprio protocolo. Só que para você destravar ele, só existe uma maneira. Você tem que prover liquidez para o protocolo entre uma outra, usando uma piscina chamada O3/BUSD, ou seja, você tem que criar uma piscina de liquidez de dólar para O3, e aí, com isso, né, e até usando a calculadora para isso, você tem que descobrir, por exemplo, quanto que você precisa fornecer de liquidez para o protocolo para você conseguir destravar ele. Isso cria um incentivo auto-renovável para o protocolo e autossustentável. Por quê? Porque a todo momento, quem quiser realizar, quem estiver farmando, né, quem quiser realizar o lucro de pegar o seu stake, vai obrigatoriamente ter que colocar dinheiro novo no mercado, dinheiro novo no protocolo. Vai ter que transformar, vai ter que comprar O3 destravado, né, ou seja, comprar O3 naturalmente, e BUSD e criar uma piscina de liquidez, tá? Não vai poder usar, por exemplo, o próprio incentivo, né, a própria recompensa do protocolo para criar a piscina, ou seja, vai ter que colocar dinheiro virgem aqui. E aí fudeu, né? Por quê? Porque você vai ter um estímulo financeiro com contínuo de alta desse protocolo. E esse protocolo, ele atualmente tem 31 milhões de market cap, tá? De market cap não, 31 milhões de tokens. Ou seja, não é tão diferente quanto a quantidade que possui o Bitcoin. Então, esse protocolo, na minha opinião, ele pode bater os $100, os $400 facilmente por unidade, até agosto. Então, se ficar travado em agosto e se nós tivermos uma alta do Bitcoin daqui para frente, né, de julho até agosto, ou que se inicia a alta do Bitcoin em agosto, mesmo depois de um grande período de lateralidade,
nós podemos ter uma alavancagem do nosso patrimônio extremamente forte com esse protocolo, tá? Essa é a minha expectativa. É diferente, expectativas são diferentes da realidade, né? São coisas opostas, coisas diferentes, tá?